Olá pessoal, eu sou a professora Jade Brown e hoje teremos como foco principal da nossa aula os institutos da solidariedade e da liquidação. Aprendemos que, em relação à multiplicidade de sujeitos, as obrigações podem ser solidárias, que não dependem da divisibilidade do objeto, pois decorrem da lei ou até mesmo da vontade das partes. Segundo o artigo 264 do Código Civil, a solidariedade, quando na mesma obrigação concorre com mais de um credor, aprendemos que, em relação à multiplicidade de sujeitos, as obrigações podem ser solidárias, que não dependem da divisibilidade do objeto, pois decorrem da lei ou até mesmo da vontade das partes. Segundo o artigo 264 do Código Civil, a solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Como é classificada essa solidariedade? A solidariedade será ativa ou passiva, de acordo com os sujeitos que se encontram em número plural dentro da relação. Na solidariedade ativa, há pluralidade de credores e na passiva, pluralidade de devedores. Dessa forma, na obrigação solidária ativa, qualquer um dos credores pode exigir a obrigação por inteiro. Na obrigação solidária passiva, a dívida pode ser paga por qualquer um dos devedores. Existe ainda a hipótese de solidariedade mista ou recíproca, que existem entre aqueles que são simultaneamente credores e devedores. Mas a gente pode se perguntar, quais são as características da obrigação solidária, professora? Podemos listar como característica da obrigação solidária as seguintes: pluralidade dos sujeitos ativos ou passivos, multiplicidade de vínculos, unidade de prestação e corresponsabilidade dos interessados. Nos artigos 265 e 266 do Código Civil, cuidam de dois princípios comuns à solidariedade: o da inexistência de solidariedade presumida, da possibilidade de ser de modalidade diferente para um ou alguns co-devedores ou credores. Atenção! A solidariedade não pode ser presumida, devendo resultar da lei ou da vontade das partes, também chamada de solidariedade convencional. Segundo o princípio apontado, estabelece a possibilidade que a modalidade diferente para um ou alguns co-credores ou devedores. Ou co-devedores, eu estou errando essa parte. De novo, vamos lá, vai dar certo. Que a solidariedade seja de modalidade diferente para um ou alguns co-devedores ou co-credores. Assim, o co-devedor condicional não pode ser demandado senão depois da ocorrência do evento futuro e incerto, e o devedor solidário puro e simples somente poderá reclamar o reembolso do co-devedor condicional se ocorrer a condição. Isso não pode acontecer antes. O lugar e o tempo do pagamento podem ser idênticos para todos os interessados. Todavia, se forem diferentes, isso não infringirá a teoria da solidariedade. Até mesmo quanto à causa, pode ser a solidariedade distinta para os co-obrigados. Apresentadas essas peculiaridades acerca da solidariedade, devemos analisar o instituto da liquidação. Liquidar é tornar exato, é tornar certo e líquido. Líquida é a obrigação perfeita conhecida quanto ao seu valor e ilíquida é aquela cujo valor é inexato. Assim, a liquidação das obrigações é o conjunto de atos que visam a quantificação dos valores devidos para que se possam cumprir a obrigação a eles relativa. A liquidação corresponde a uma fase preparatória da execução, em que uma ou mais atos são praticados por uma ou por ambas as partes, com a finalidade de estabelecer o valor da condenação ou de individualizar o objeto da obrigação. Quando a obrigação for ilíquida, deverá ser fixado seu valor judicialmente, caso não tenha sido pela lei ou pela convenção das partes, por meio das espécies de liquidação. Mas a gente pode se questionar, quais são esses métodos de liquidação? Tradicionalmente, 3 métodos são invocados para a quantificação de obrigações ilíquidas: simples cálculos, artigos de liquidação ou arbitramento. A liquidação por cálculo é a espécie mais utilizada e se dá quando existirem nos autos todos os elementos suficientes para a quantificação do julgado. Já a liquidação por artigos designa o procedimento a ser utilizado quando ainda existir nos autos provas suficientes para a quantificação do julgado, devendo ser esta obtida por meio de procedimento diverso. Por fim, a liquidação por arbitramento é feita quando inexistem elementos objetivos para a liquidação do julgado, seja nos autos ou fora deles, devendo valer-se
o magistrado de uma estimativa para quantificar a obrigação. Concluímos aqui a nossa breve análise da solidariedade e da liquidação. Não deixe de consultar o seu material didático e a gente se vê na próxima aula.